Satisfação que deslumbra e surpreende, beleza transformadora e desconcertante. Garantia que cativa e extrapola. SBG Móveis e Design. Bom, vamos lá, funcionalidades do ProMob. O que a gente tem aqui, tá? Que é o básico aí que a gente precisa para projetar. Então esse aqui é o ambiente 3D que a gente tem, tá? Ele sempre vai vir dessa forma. Aqui, primeira parte aqui, ó, aqui tem várias funcionalidades que a gente tem aqui, tá? Então vamos lá, arquivo. Aqui para abrir um novo projeto, um novo cliente, então se eu clicar aqui, deseja salvar suas alterações, se for salvar sim, se não, não, e aí ele vai abrir um novo projeto igual, uma nova aba igual tá aqui, tá? Abrir, aí eu vou abrir e vou escolher na pasta onde eu tenho algum projeto para que eu possa abrir. Salvar como? Sempre você vai usar primeiro salvar como. Clique em salvar como, escolhe o lugar desejado que você vai salvar e coloca o nome e salva. Depois, conforme você está projetando, só vem clicando aqui na abinha salvar, ele já vai salvando automaticamente onde você escolheu. Fechar documentos, aqui não tem mais nada que a gente usa, aqui vai ficar os últimos projetos, né? Que foram abertos, então de repente você pode vir direto aqui e ele já vai abrir. Protótipo de projeto, protótipo de impressão, isso aqui a gente vai ver depois, tá? Editar, no editar a gente vai ter algumas opções aqui, por exemplo, copiar material. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, aqui geometria. Se eu pegar a geometria, vou fazer uma geometria aqui, e aí eu vou vir aqui embaixo, ó, material, cores, vou pegar um verde aqui, vou colocar aqui, beleza. E aí eu vou fazer uma outra geometria aqui do lado. Então aqui eu tenho esse pincel aqui, ó, né, de copiar material, que é o mesmo pincel que eu já tenho aqui, ó, tá? Então eu clico no pincel, clico na cor que eu quero aqui, por exemplo, verde, eu quero pintar esse branco de verde. Cliquei no verde primeiro, clico aqui, ele vai me dar a opção de pintar aqui, tá? E aí ele me dá a opção se eu quero pintar só a face ou se eu quero pintar todos os lados. Nesse caso, só a face, aí o restante fica branco. Ah não, quero pintar tudo, e aí ele pinta tudo, tá? Localização rápida, isso aí vai estar aqui dentro dessas abas aqui, a gente tem aqui, tá vendo? Aí eu digito aqui, por exemplo, puxador, aí ele vai carregar, vai me dar as opções que eu tenho aqui, e aí eu clico aqui, ele vai me mostrando aonde. Então, se você quiser alguma coisa e não souber onde está, digita aqui para ver se te ajuda e vai mais rápido, tá? Todas essas opções aqui na aba de editar, eu vou ter aqui, ó, tá? Enfim, construir o teto. Ele tá com... Como que eu faço agora? Tá com um pincelzinho. Como que eu faço para voltar a seta, para não ficar clicando onde eu clicar, ele ficar pedindo essa opção? Clica na tecla M, ele vai voltar a seta, tá? Vou voltar aqui para o chão ficar branco normal, vou apagar essa geometria, beleza. Aqui, ó, construir teto, eu também tenho aqui, ó, construir teto, tá vendo? Aí eu clico, ele já sobe o teto lá para ficar certinho. Aqui construir lineares, geometria, parede, essas funções eu tenho todas aqui, ó. Ajuste de piso. O que é o ajuste de piso? O ajuste de piso, por exemplo, se eu construir uma parede aqui no ambiente e o piso está menor do que o próprio ambiente, aí eu venho aqui, ó, clico ajuste de piso e ele já vai ajustar o piso lá, tá? Exibir, aqui a gente não vai usar, orçamento por enquanto não, aqui algumas ferramentas que são as mesmas que tem aqui, e licença, beleza. Então
aqui, deixa eu voltar aqui, beleza, vamos aqui nessas abas aqui embaixo agora. O que a gente tem aqui? Novo cliente, então é a mesma coisa de que arquivo, novo cliente, tá vendo? Beleza, abrir é a mesma coisa que arquivo, abrir, mas a gente não tem o costume de usar aqui, então sempre igual o Promob está recomendando, arquivo e abrir, tá? Vamos passar aqui que a gente não vai ter essa importar, aqui é para importar arquivos, aqui é para imprimir, aqui se você fez alguma coisa você clica e ele volta, né? Tanto para, beleza, aqui são os pincéis, aqui a gente vai ter as opções de ajuste de piso, espelhar ambiente que a gente não usa, construir o teto, escada e construir texto 3D, tá? Então aqui você clica, escreve alguma coisa e depois vai aparecer o texto 3D aqui. Aqui para construir parede, então a gente clica aqui e aí a gente vai construindo a parede conforme a medição ou o que a gente tiver. Aqui dentro eu já posso digitar o pé direito, exemplo 3 metros, tá? E aqui a orientação do lado que está seguindo a medida, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho onde está o pontilhado é a medida interna do ambiente, né? Aí eu dou um OK, sim, e aí eu tenho as paredes aqui, tá? Vou passar meio rápido, depois a gente vai aprendendo cada item mais específico. Aqui é a parte de geometria, então eu vou ter todas as geometrias aqui. Aqui a gente mais vai usar vai ser essa daqui, ó, construir geometria retangular e construir lineares, tá? Aí aqui eu vou ter as opções, essas opções eu tenho todas elas no teclado, tá? E ela fala aqui a letra, tá vendo? Então se eu apertar o M, conforme eu falei anteriormente, vem para a seta. Se eu apertar o P, então aqui, ó, por exemplo, ó, o M é a seta. Se eu apertar o P, ele vem para a mãozinha. De cabeça aqui eu não sei o que cada um faz. O R, se eu clicar no R, ele vai rotacionar o ambiente. Se eu clicar no Z, vamos lá, M, se eu clicar no Z, ele vai dar o zoom aqui, que ele vai e volta. E para tudo isso eu estou clicando no mouse com o botão direito, tá? Mas eu costumo, por exemplo, aqui, ó, aqui nós estamos com a seta, eu quero a letra P, para selecionar essa mãozinha, tem a bolinha do mouse, você clica na bolinha e já virou a mãozinha, você não precisa apertar clicar na letra P, tá? Então você tem esse comando também, pode ser no P, no teclado, ou na bolinha aqui na rodinha do mouse. Depois, o R, que é de rotacionar, você pode clicar na bolinha, que é o P, e no botão direito do mouse, segurando os dois, ó, tá rotacionar, só que eu estou segurando os dois. Se eu soltar o clique da direita, fica no P, e se eu soltar a rodinha, volta para a seta, tá? Então eu posso usar esses comandos aqui. E aí o zoom é a bolinha aqui, mais e menos. Você roda a bolinha para frente e para trás e ela vai dar o zoom. Aqui medidas, né, para você clicar aqui e aqui, sempre na vértice vermelha, tá? Esses quadradinhos chama vértice, então sempre na vértice vermelha ele vai te dar a cota aqui, tá? Então, ou se ele não te mostrar, que nem aqui ele está me mostrando, na altura ele não me mostra. Então eu venho aqui e pego aqui, ó, eu venho em ferramentas e ele já vai me dar aqui, ó, tá? Calcular distância, ou ele me mostra aqui embaixo também na barra, ó, 2,60, tá bom? Aí eu clico no M aqui e ele volta aqui. Essa medida aqui, ó, cálculo de distância, eu também posso clicar no teclado, na letra D de distância, tá? Não preciso ir lá em cima. Então a letra D já vai fazer essa função também. Depois eu vou deixar aqui uma lista de comandos que a gente tem para o Promob, tá? Aqui camadas, que a gente usa, ela já está aqui, ó,
camadas, tá? Então, por exemplo, eu não quero que apareça o piso. Eu clico aqui, o piso some. Eu clico, ele aparece de volta. Eu não quero que apareça o teto, aqui nesse caso não tem teto aqui. Eu não quero que apareça a parede. Aí ele vai. Então, tudo que você vem colocando no ambiente, quando você está projetando, vai criando camadas aqui, ó, de módulos, de cor, de ferragem, de decoração e tal. E aí você, em um determinado momento que você não quer que apareça, se você for fazer um render ou estiver te atrapalhando, você vem em camadas, clica aqui, faz o que você tem que fazer e quando necessário você volta a esses itens, tá? Configurações de dimensões, isso aqui vocês não precisam mexer. Editar luzes, isso aqui é para render, aí depois vocês aprendem, aqui é render, aqui vista dinâmica, então aqui ó, você tem uma vista superior do ambiente, né? E aí você tem essas setas aqui em volta do ambiente central e o olho aqui, né? Então esse olho você pode reposicionar ele e aqui vai movimentar a imagem lá na tela conforme vocês estão vendo acontecer lá, tá? Ah, não estou conseguindo acertar. Você pode clicar na própria seta, ele já posiciona certinho aonde você queira ver. Qual lado eu quero ver? Ah, eu quero ver aqui. Não, eu quero ver aqui, quero ver aqui. Então ele já vai posicionar certo para você, tá? Aí essa linha azul, se você clicar, você fecha o ângulo, ó. Aí ele ficou mais próximo, aqui ele fica mais longe, tá vendo? Então ele vai fechar o ângulo, aí você vai ver aqui conforme você quer. E por exemplo, a linha vermelha, ele vai cortar um pedaço dessa parede, ó. Tá vendo a parede aqui, ó? Eu vou entrar dentro da parede, ó. Pronto. Então o que significa isso? Eu não quero que essa imagem apareça o que tem da linha vermelha para trás. Então eu posiciono onde eu quero a linha vermelha, o que tiver atrás da linha vermelha não aparece, só aparece o que está da linha vermelha para frente, tá? Então isso aqui você posiciona aqui. E aqui a mesma coisa, clica na rodinha do mouse, ó, ele vai mexer. Se você rodar aqui para frente e para trás a rodinha do mouse, ele vai dar um zoom. Aqui a mesma coisa. Essas funções aqui a gente não usa, aqui é para caminhar, aqui é para fazer algumas frescuragens, mas aí é por o básico é esse aqui, tá? Depois aqui, ó, esse ortogonal perspectiva, né? Eu costumo chamar de predinho esse aqui. Então você clica, aqui a gente está numa vista 3D, quando você clica você fica numa vista 2D, tá? Ó, é o mesmo ambiente, porém ele está 2D. Quando você clica em 2D e depois você mexe aqui, para você voltar a imagem certinha, é só dar 2 cliques na parede e ele vai posicionar. Se você quiser a outra parede, dá 2 cliques e ele posiciona, tá? Quero voltar para o 3D, só clicar aqui de novo. E aqui a mesma coisa, eu quero ficar de frente para essa parede. 2 cliques, ele vai posicionar e ele vai posicionar. No chão, a mesma coisa, na parede, aí o lado que você quiser, do lado de fora, do outro lado, do lado de dentro, tá bom? E aqui são texturas que eu não vou conseguir clicar aqui por conta da minha barra de gravação, mas aqui são texturas, a gente vê num outro momento. Aí você escolhe a textura com essas linhas ou sem linhas, né? Enfim, não consigo arrastar ela aqui, tá? E aqui você vai ter os módulos, né? E aí a gente costuma trabalhar mais com esses aqui, ó, planejado, vai ter os primários, cozinha, dormitório, home, offices, banheiro e lavanderia. Então para todas essas abas a gente vai ter os inferiores e os superiores, tá? E aí embaixo aqui a gente vai ter mais algumas opções do que tem para fazer. Vocês vão ver bastante projeto meu, né, que eu no caso só uso esses primários aqui porque eu gosto de construir. Mas, por exemplo, se eu pegar esse primário, colocar aqui, aí eu tenho que colocar uma prateleira e 2 portas. Eu venho aqui no editor de armário, seleciono, coloco, por exemplo, uma prateleira
e 2 portas. Volto para o ambiente. Eu tenho um módulo com 2 portas, tá? Mas a gente tem essa opção aqui também, ó, na opção Studio eu já tenho esse módulo pronto para que você não precise fazer isso. Ir lá, colocar uma prateleira e colocar 2 portas. Ó. É o mesmo módulo e só veio com as dimensões diferentes, tá? Então também é uma opção tanto para portas quanto para 2 portas, uma porta, porta-tempero. Esse porta-tempero aqui eu não sei, acho que é de MDF, não é o que a gente usa. Mas enfim, aí tem os gaveteiros, tá vendo? Então aqui já tem algumas opções prontas que você pode já usar, tá? Eu costumo usar, por que eu costumo usar sempre o primário e só a caixa? Porque conforme você vai colocando aqui muitos módulos com porta, gaveta, cor, não sei o que, vai enchendo de informação. E aí cada alteração que você precisa fazer numa medida, numa cor, seja lá o que for, demora muito. Então se você trabalha com os módulos todo assim, o seu projeto fica um pouco mais leve. Depois você só vai recheando, o que a gente chama, que é colocando porta, gaveta, prateleira, cor e tudo mais, tá? Então o básico do Promob é esse. Aí você vai ter dados do cliente, aqui você vai preencher o ID do cliente e o nome do cliente, né? Volta para o projeto, as 2 únicas informações que você vai preencher lá, aqui você coloca, clica com o botão direito, renomear, coloca o seu nome, que é você que está projetando, né? E aqui, renomear também o nome do ambiente, cozinha, que você está fazendo, tá? Aqui embaixo, materiais, então você vai ter aqui alguns materiais, mármores, metais, imagens de quadro, cerâmica, plástico, tapeçaria, tapetes, né? Tecidos, enfim, algumas marcas de MDF que vai ter algumas cores aqui que a gente não usa, tá? Mas aqui você vai ter vários materiais aí. E aí Catalog 3D, ele vai carregar aqui também algumas coisas a mais, tá? Isso para fazer decoração, né? Vocês vão usar, por exemplo, vou pintar o piso com esse mármore, ridículo. Mas, tá? Aqui é possível mexer na escala, tá vendo que aqui ficou vários quadrados? Quero fazer de 1,5 por 1,5. Material, 1.500 por 1.500. Então você mexe o piso lá do cliente 60 por 60. É uma coisa que a gente usa assim? Não, porque o tamanho do piso não vai influenciar no nosso projeto, tá? O que a gente costuma fazer, o máximo é colocar um piso, uma cor, um piso mais próximo do que o cliente tem para a imagem ficar mais legal, né? Mas o tamanho do piso a gente não usa, tá? Só para a base de conhecimento para vocês. Eu acho que eu tenho essa parte aqui, ó, deixa eu ver. Eu não vou ter, tá? Aqui, mostrar, eu quero que mostre os eixos, as setas, enfim, módulos invisíveis. Por exemplo, se eu coloco um módulo na tela, e aí eu clico no módulo e aperto a letra O, ele vai ocultar, tá? Basicamente é a mesma coisa que aqui, ó. Caixa, ó. Ele oculta, tá vendo? Só que aqui fica na tecla O. Não é a mesma coisa, é diferente a funcionalidade, tá? Mas só para entender, ó. Clico no O, ele vai sumir. Quando eu vir aqui, ó, editar, reexibir, último, né? Ou todos. No caso, se eu ocultei tudo que tem na cozinha, eu clico em todos, ele vai mostrar tudo. No caso, eu ocultei tudo, mas eu só quero que apareça o último, que foi esse módulo. Então eu venho
exibir. O último ele vai mostrar só esse, imaginamos que os outros aqui estejam todos ocultos ainda, tá? Então, por exemplo, eu vou ocultar esse módulo e vou vir aqui, ó, mostrar módulos invisíveis. Aí ele fica mostrando essas linhas aqui, tá vendo? Tá falando, ó, aqui existe um módulo invisível. Eu não gosto de trabalhar com essa função habilitada, tá? Aqui já vai vir com o padrão, tá? Se abrir o seu Promob, isso aqui já vai vir padrão. São coisas que a gente não costuma mexer, configurar, porque já é configurável aqui, da forma que você precisa trabalhar, tá? Então, é mais para uma base de conhecimento, tá? Aqui, colisão, por exemplo, deixa eu voltar o meu módulo aqui, editar, exibir. Aí eu vou vir aqui, seleciono o módulo, arranjo, beleza, eu vou colocar mais 2 módulos iguais aqui. Então, por exemplo, quando esse módulo, veja que ele entra um dentro do outro, ele passa a parede, ele passa o chão, tá vendo? Ele sai da parede que ele está selecionado, essa parede que está em amarelinha, porque ele está selecionado lá, então ele fica entrando, tá? Aí o que acontece? Quando eu clico aqui em colisão, ó, que está selecionado, ele já não entra mais dentro um do outro, ó, já não sai das paredes, tá vendo? Ele para no piso, ó. Então a gente sempre trabalha com a colisão ligada, sempre, tá? Para não correr o risco de você deixar esse módulo sem querer um dentro do outro, e aí você vai fazendo. No caso aqui, exemplo, ficou 5 módulos, mas lá na parede só cabe 3, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com a colisão ligada. Depois aqui, funções. Esse funções eu não sei o que é, a gente aprende um outro vídeo, tá? É algo que a gente não usa, tá? E aqui eu tenho essa chavinha, que são algumas configurações que a gente também não usa, tá? Já está configurado o seu Promob aí, mas aqui tem algumas configurações, por exemplo, como cor de fundo, tá vendo? Essa cor minha tá cinza, se eu quiser ela azul, vermelha, roxa, tá? Então isso a gente não mexe, porque essa é a forma mais tranquila de trabalhar, não cansa tanto a vista, enfim. E aí foca no que você precisa ver, que é aqui. Não preciso colocar uma cor aqui que chama atenção, porque a minha atenção tem que estar aqui dentro, não aqui fora, tá? Então o básico do Promob é isso aqui, sobre as funcionalidades que tem. SBG. O seu estilo em cada detalhe.